Doutora, qual a explanação que a senhora faz depois, né, dessa sessão na Câmara, já que o tribunal opinou favorável às contas da Prefeitura de Muniz Ferreira de 2017? E no final, lá dessa sessão, qual a explanação que a senhora faz? Bem, Jota, o que eu pude ver foi o seguinte, assim que eu cheguei à Câmara Municipal, né, para a sessão de julgamento, eu observei logo de início que já existia, eu ia fazer uma sustentação oral. Se eu ia fazer uma sustentação oral, o processo ainda estava no trâmite da ampla defesa e do contraditório. Mas eu fui surpreendida por já existir um parecer dado pela comissão pela rejeição das contas referente ao exercício financeiro de 2017. Aí, porque se pelo menos eles tivessem deixado, não é para agilizar, mas tivessem deixado dois pareceres, um opinando pela aprovação e o outro opinando pela rejeição, mas só existia um parecer lá, já pela rejeição. Inclusive, eu me posicionei no momento em que eu falei que eu estava surpresa, né, porque eles já tinham feito um juízo de valor, era o que a gente poderia perceber ali, até que não existia ainda um julgamento, a votação não tinha acontecido ainda, mas o parecer já estava pronto. Me posicionei, né, apontei erros ali formais, ou seja, o primeiro erro formal eu apontei na defesa escrita, que foi justamente da condução diversa com relação à comissão, e o segundo erro formal que eu apontei diretamente na sessão foi a existência de um funcionário desempenhar a função de primeiro secretário. Porque, como eu me posicionei, eu verifiquei que na Câmara existe 9 edis. E ali naquele momento, no julgamento, faziam parte 10. Pois um funcionário, ele estava ali na posição de primeiro secretário, foi ele quem leu o material, foi ele quem estava explicando aos vereadores, inclusive ele leu a minha defesa e leu também já antecipadamente o parecer pela rejeição, antes mesmo que eu pudesse me posicionar fazendo a defesa. Né? Mas eu disse para eles que, independente de estar aí já presente um parecer pela rejeição, eu estou aqui, eu vim para fazer a defesa, eu vou tentar convencer vocês, porque, para mim, o julgamento tem que ser justo e não um julgamento político. Aí me posicionei, né? Reclamei logo com relação ao funcionário, né? Disse para eles que no meu consentimento, no meu entendimento, existiam 9 vereadores e não 10. Né? Alertei a presidência de que ela foi eleita, né, na mesa com um secretário, o primeiro secretário e o segundo secretário, que, inclusive, na impossibilidade do primeiro secretário, ela poderia, né, convocar o segundo para desempenhar a função, e na indisponibilidade dos dois, ela poderia, ali entre os edis, convocar um vereador que pudesse ser secretário ad hoc, o que não existiu, já que a Câmara estava composta com todos os vereadores. Então, eu alertei a ela, porque o funcionário, que não é vereador, ele já estava ali se posicionando como primeiro secretário, fazendo o papel do primeiro secretário. Tá aí, muito positiva essa entrevista com a doutora Lavínia Carvalho. Doutora, nosso muito obrigado por essa entrevista. E algo mais que a senhora queira acrescentar, deixar a população mais ainda esclarecida sobre, né, essa importante entrevista, e também a gente podemos assim perceber que o prefeito Wellington, ele não se posicionou, ele não procurou nenhum advogado para defender, porque o TCE já tinha opinado as contas favoráveis. A OAB que indicou a senhora para fazer essa defesa lá na Câmara. Algo mais queira acrescentar, esclarecer, pode ficar à vontade. Sim, Jota. Olha só, o parecer do tribunal foi pela aprovação porque regulares das contas, né, referente ao ao exercício financeiro de 2017. O que foi que eu fiz? Eu peguei na defesa escrita, né, eu observei, realmente não há irregularidade. O que houve foram pendências sanadas no pedido de reconsideração, né? E aí eu peguei, né, observei todo o processo, todo o procedimento, toda a tramitação do processo no tribunal, e fiz um confronto entre o primeiro parecer e o último parecer, que foi a última decisão dada pelo colegiado lá do Tribunal de Contas, né? Já reconsiderando algumas pendências, eles realmente observaram que existia contratos, foram pendências pequenas, a gente não pode chamar de irregularidade. Quando a conta, o tribunal, ele opina pela rejeição, é que é uma conta irregular.
Mas quando ele opina pela aprovação, é porque a conta está regular e não existe, porque irregulares, não existem irregularidades. É a questão apenas de entendimento. Aí, o que foi que aconteceu? Eu observei no parecer, eu expliquei exatamente o que foi, toda a pendência que foi sanada, né? E no meu parecer, eu acompanhei o parecer do tribunal, que foi também um parecer técnico, tanto o meu quanto do tribunal. E o que foi que aconteceu? No momento da sessão, né, os vereadores, depois da minha fala, eu passei para eles todas as pendências sanadas, pendências pequenas. O que eles levaram ao extremo? A não publicação da LDO. Primeiro ano de governo, às vezes a equipe é nova, o pessoal às vezes realmente se passa nisso, mas se fosse um elemento substancial, o próprio tribunal teria opinado como irregular, né? E o que foi alegado pelas contas 58%, ou seja, ele passou do limite, mas ele estava ainda no limite prudencial, como era primeiro ano de governo, o tribunal multou o prefeito, mas advertiu, né, a não reincidência, né, já que o índice de pessoal tem que estabelecer um limite de estar cumprindo um limite de 54%. E uma outra multa que o prefeito recebeu de R$6.000 foi ele pecou, porque essa multa, ou então foi um conjunto de multas pequenas com relação a essas pendências que foi sobre a não publicação da LDO, e também porque ele não inscreveu na dívida o gestor anterior, tanto da presidência da Câmara, quanto o gestor, o prefeito, que tiveram contas rejeitadas. Lembrando que quando a conta é rejeitada, né, o tribunal, ou então quando existe algum tipo de multa, essas multas, elas revestem num título executivo, que eles precisam ser declarados na Receita Ativa do município, entende? Não são pagos de forma alguma com verbas, né, recursos públicos, é pago pelo bolso do prefeito, é pago com verba pessoal do prefeito. Só que o Wellington, quando ele entrou, ele não declarou. Ele era para ter declarado, porque as contas de 2016 foram rejeitadas. Ele era para ter declarado o gestor anterior na dívida ativa, ou seja, colocado ele inscrito ele na dívida ativa para que ele venha pagar, né, as multas que ele recebeu. Aí o Wellington pecou por não fazer isso e recebeu uma multa. Ou seja, a multa que ele recebeu com relação à LDO, com relação a essas pequenas pendências, inclusive com a não inscrição do gestor anterior na dívida ativa, né, foi uma multa de R$6.000, e ele recebeu uma multa de R$14.000 e com advertência com relação ao índice de 58%. Então, eu disse para eles ali que ele já tinha sido penalizado. Os pequenos erros que existiam na conta, o próprio tribunal penalizou ele e a Câmara, com aquele parecer pela rejeição, que iria penalizá-lo mais uma vez. Entende? Seria uma dupla penalidade. Então, como as contas ali, né, o tribunal, que é o órgão técnico, o órgão específico para opinar, ele havia opinado